tarde. Sejam bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais essa live. Eu estou aqui hoje transmitindo, né, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, você que está chegando aqui no Instagram, né, me dá um oizinho aí, me diga a cidade, de onde você é, tá? Aqui no YouTube também, você que está chegando, vai me dando um oizinho. E hoje, o assunto aqui do nosso bate-papo, né, é sobre alienação parental, né? Eh, Opa, Fátima Laranjeira, oi, Fátima de Salvador, né? É Laranjeira Fátima, né? Opa, Rosana, pessoal chegando aqui no YouTube também, pessoal chegando. Bom, e o nosso assunto de hoje, gente, é sobre a síndrome de alienação parental, né? Eh, Esse assunto, ele é assim, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, devido, assim, às perícias, né, que o juiz às vezes manda realizar no processo judicial com relação a essa questão, né, da alienação parental, que na verdade é só a criança que fica prejudicada, né? Prejudicada com o seu desenvolvimento psíquico, prejudicada com o seu desenvolvimento afetivo, principalmente, né? Quando ela sofre esse tipo, né, dessa alienação parental, né? Bom, quem está chegando agora, gente, me dá um oi, vamos aqui. Opa, a Mônica está aqui. Boa tarde, Mônica. Natália, oi, que legal, gente, vocês estão aqui, tá? E vamos lá. Então, gente, o que que é essa alienação parental, ou síndrome da alienação parental, né? Na verdade, a sigla, né, é SAP, S-A-P. O que que é esse SAP, né? Eh, então, uma definição que a gente tem a respeito dessa síndrome é que é um conjunto de sintomas que são manifestos pela criança durante e após a separação dos pais. Então, ocorre, né, uma relação amorosa é rompida e é rompida de maneira conflituosa. Então, o que que fica depois do rompimento, né, dessa relação amorosa? Fica a mágoa, fica o ressentimento, e tudo isso aí recai sobre os filhos, né? Recai sobre os filhos. E aí, gente, né, vem a consequência na vida da criança, né? E são muitas as consequências. Então, hoje a gente percebe assim, né, na área judicial, às vezes o pai ou a própria mãe que se sente prejudicado e que se sente vítima, né, dessa síndrome de alienação parental, eles entram judicialmente, né? Entram judicialmente e, no caso, pedindo às vezes a guarda da criança, pedindo para ver essa criança, porque um dos genitores, né, aquele que é o alienador lá, o alienado, né, alienador, alienado, enfim, ele às vezes proíbe essa criança de ver a outra figura do genitor, ele prejudica, né, a imagem e o julgamento que essa criança tem com relação à figura desse genitor. E aí acontece, né, da gente ter que estar aí como perita, ser nomeada como perita para fazer uma avaliação dessa, né? E nós temos uma lei, né, gente? A gente tem uma lei que eu vou estar falando para vocês, né, daqui a pouco, e inclusive dessa lei que é da alienação parental, já tem uma orienta como que a gente deve fazer essa avaliação, certo? Então, assim, não é nada fácil, né? É uma avaliação, gente, uma perícia muito complexa e que realmente, assim, você tem que estar preparado, capacitado, você tem que ter um conhecimento profundo sobre o desenvolvimento psíquico, sobre o desenvolvimento afetivo, para você realmente estar
aí trabalhando, atuando dentro desse contexto. Então, eu sempre digo, a gente tem que ter responsabilidade, né, com aquele trabalho que a gente se propõe a fazer. Se a gente realmente tem, né, essa capacitação, a gente tem todo assim, esse conhecimento para poder estar aí atuando dentro dessa área, né? Bom, então, eu até peguei aqui uma definição para trazer para vocês, né? É uma definição do que seria, né? Até eu estava lendo aqui um artigo sobre. Estava estudando, né, alienação parental, e eu trouxe aqui para vocês uma definição que eu encontrei nesse artigo que eu estava lendo. Então, ele diz o seguinte: olha, que a síndrome de alienação parental ela demonstra o sofrimento da família e os golpes psíquicos sofridos pela criança quando envolvida nos sentimentos de vingança, ódio e rejeição. Então, a criança ela é desrespeitada e usada para punir e provocar dor no genitor alienado. E a síndrome de alienação parental, ela interfere diretamente no desenvolvimento afetivo da criança. Então, vocês veem como que essa questão é séria, né? E a gente, assim, vê o sofrimento psíquico dessa criança. E, às vezes, gente, quando eu falo em crianças, as crianças estão pequenas, de 4 anos, de 5 anos, ou mesmo crianças de 10 anos, né? Acredito que até essas crianças menores até sofrem mais com essa separação aí mal resolvida, né? Uma separação que gera aí, como diz que, mal resolvida, conflituosa e que depois gera mágoa, ressentimento, né? Que não é trabalhado, isso não é trabalhado com os pais e isso aí vai sobrecarregar a criança, né? Porque, gente, o que acontece? O alienador, ele sufoca e aniquila a capacidade da criança de perceber, sentir e julgar livremente. Então, a criança, ela se torna assim uma extensão do alienador, né? Ela é impedida de pensar e de discriminar e escolher por si mesma. Então, essa é a questão. Então, na maioria das vezes, o que a gente percebe, né? A criança que está passando por essa alienação parental, ela costuma ser afastada de um dos genitores por manipulação do outro, né? Então, essa criança, ela é extensão do alienador e ela é manipulada, utilizada, né, para atingir o outro, né? Aí fica atingir e o que tem por trás disso? São sentimentos de ódio, de rejeição, enfim, que esse aí, um dos cônjuges, tem pelo outro, né? Pois é, e aí essa criança, ela começa a ver, né? Ela começa a enxergar esse outro genitor como um vilão odioso, né? E então ela começa a tratar, né, esse outro genitor como vilão odioso. E aí, então, ela pode até começar a ter, assim, atitudes agressivas com relação a esse outro genitor. E aí, então, pode ocorrer, né, o afastamento total desse genitor, devido a essas atitudes agressivas aí da criança. Eu não sei se vocês estavam acompanhando aquela novela, né, O Amor de Mãe. Mas lá tem caso de alienação parental, né? Então, nós temos lá, por exemplo, um ator, né, que vive lá, o Davi, e o Davi, ele é biólogo, né, envolvido em questões ambientais, né? E o que acontece? Ele se casa, mas essa questão aí diante aí dessas questões, quer dizer, o foco dele é diante aí dessas questões ambientais. E aí ele começa a deixar essa família um pouco de lado, né? O filho e a esposa.
E a esposa se separa, quer dizer, ressentida por não ter recebido a atenção total, ela começa então a usar o filho, né, eh, contra esse pai. E aí a gente viu, né, em alguns capítulos, né, eh, eu não assisto novela diariamente não, viu gente? Mas, de vez em quando, eu dou uma olhadinha. E aí, então, esse filho, por exemplo, ele é contra o pai. Primeira coisa, ele é contra tudo que é questão ambientalista. Então, ele já começa aí, né? Ele não conversa com o pai, ele não quer papo com o pai liga, ele não quer saber. E tudo que o pai fala sobre, como profissional, como biólogo, a respeito dessas questões ambientalistas, ele é contra. Ele diz ao contrário, né? Inclusive, na novela, esse filho tem até um blog, e lá ele fala tudo contra, ele vai de encontro àquilo que o pai fala. Então, vocês percebem? Aí a gente vê que é um caso típico de alienação parental, né? Inclusive, na novela mostra assim, né? Que esse casal morava no Brasil, se separou e ela foi para os Estados Unidos. Então, quer dizer, ela já foi ali levar o filho para longe mesmo. E isso acontece muito, né? O casal se separa e às vezes o pai ou a mãe se muda daquele lugar para ficar até com uma maneira de punir, né? O companheiro. Aí, com um discurso, habilidade muito grande, a gente está avaliando um caso assim, né? Porque, gente, como é que fica o desenvolvimento psíquico dessa criança, né? O que que vai refletir toda uma situação dessa? O que que vai refletir lá na vida do adulto? O que vai refletir, né? Como que vai ser esse adulto depois, né? Então, gente, é grave, porque, olha, essa síndrome de alienação parental, ela é vista como uma forma de abuso, uma forma de maltrato, né? Em que o genitor, ele manipula a consciência dos filhos, né? Para destruir o vínculo que ele tem com o outro genitor. Então, já começa aí a interferência junto a esse vínculo afetivo que essa criança aí, ou essas crianças aí, criam, né, com o pai ou com a mãe. Gente, e quais são as consequências de tudo isso, né? Olha, o adulto, por exemplo, ele pode ter uma depressão, né? Essa depressão, o que está por trás disso, né? Está por trás é um sentimento de perda traumática dos dois genitores e da percepção de não ser amado por eles. Porque na literatura diz o seguinte, que com o passar do tempo, né, a criança, quando cresce, ela vai perceber essa manipulação, ela vai perceber que esse genitor alienado, ele provocou tudo isso para que ele se afastasse, né, do outro genitor, para que ele não tivesse convivência com esse genitor, e aí então ele pode futuramente ter aí uma depressão, né? E assim, uma depressão com pensamentos, né, de não ser amados por eles, de não ser amados pelos pais, né? E aí vem também que um sentimento de menos-valia, um sentimento de não confiar em si mesmo, um sentimento de não confiar nos outros. Porque, veja bem, olha, se os pais não amaram, se os pais atraíram, então ninguém pode amar e ninguém pode ser digno da sua confiança, né? Porque ele foi traído e não foi amado por aquelas pessoas, né, que ele mais amou. E aí se torna uma pessoa insegura também, que tem dificuldade de tomar decisões independentes e também, gente, pode ter até uma vulnerabilidade aí, né, para uso de substâncias, né, de substâncias ilícitas, né? Então isso aí é uma das poucas causas, né? Porque existe aí também um grau de alienação parental, né? Existe aí, às vezes a criança, ela tão assim, como se diz, ela é envolvida nessa mágoa, nesse ressentimento e vive isso 100% da vida dela, ou então às vezes não.
pode ser um pouco, né? Ou aquela mãe ou aquele pai que fala mal da mãe de vez em quando, ou quando lembra, né, do pai e da mãe, só lembra dos pontos negativos, quer dizer, os pontos positivos nunca são lembrados, né? Então, tudo isso aí vai marcando essa criança, né? E a gente percebe, gente, esses comportamentos, por exemplo, a criança, quando ela tem uma alteração de humor, a criança, por exemplo, ela fica triste, né? A criança ela já está tendo dificuldade para dormir, está tendo dificuldade para se alimentar, ela perde interesse pelos estudos, perde interesse por brincadeiras. E por que isso? Porque a maioria do tempo os pensamentos dela são sobre os seus genitores e sobre a sua família. Então, ela se absorve tanto nesses pensamentos, né? E aí, então, realmente há esse desinteresse, há essa alteração no humor, né? E assim, a maior parte das crianças, elas sentem saudade, desconforto e raiva, né? E são sentimentos que podem aí prevalecer por décadas, né? E aí, onde vinha consequência na vida adulta, né? Com algum tipo de transtorno, né? Sem contar autoestima baixa, insegurança, falta de confiança nos outros e tudo isso e mais, né, gente? E olha, só que para isso ocorrer, né, existe aí um gatilho mental, né? Primeiro, olha, esse casal, né, que termina essa relação aí conflituosa, né? Aliás, uma relação amorosa que termina num conflito, né? Se torna uma relação conflituosa, enfim. Precisa ser feito aí a elaboração desse luto. Nós sabemos disso, né? E às vezes a pessoa ela não procura pelo psicólogo para poder elaborar isso adequadamente, né? E aí um outro gatilho, como ela não trabalha essa questão do luto, né? Existe aí um desejo de vingança, principalmente daquele que se sentiu ali ultrajado pelo término da relação. Então a questão está toda aí, né? A questão realmente nessa elaboração dessa perda, né? Desse luto, dessa separação, né? Porque vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem aí de convivência, vamos supor, 10 anos de convivência, e de repente você tem que separar daquela pessoa. Então, isso daí é sim um luto. Precisa elaborar esse luto para que não ocorra esses sentimentos, né? Que provoque aí essa síndrome de alienação parental, né? Então, realmente, assim, é muito complexo isso, né? E sabe que, por exemplo, a nível inconsciente também pode ocorrer, né, do alienador odiado, por exemplo, se eu odeio o pai, a mãe odeia o pai. Então, inconscientemente, ela vai odiar também aquela parte do pai que tem no filho, entende? Essa similaridade, né? Nós temos aí dentro da constelação familiar, né, que como diz assim, é bem transparente nessa questão, né? E parece que quanto mais a mãe odeia o pai, aí parece que o filho fica mais parecido com o pai. Mas na verdade é isso, né? Porque o filho é metade mãe e metade pai. Então, não tem como você separar de uma pessoa e, como diz assim, aniquilar de vez. Nunca mais como se aquela pessoa não existisse. Porque a pessoa existe, ela existe ali, ó, dentro, metade do seu filho, dos seus filhos, aquele seu ex-marido ou é aquela sua ex-mulher, enfim, né? Então, é interessante essa parte realmente, né? Eu gosto muito de constelação familiar, né? Porque ela realmente explica umas coisas que às vezes, assim, aos olhos da razão, a gente não entende, né? E é isso mesmo. E assim,
E a criança, quando ela passa por um processo de alienação muito forte, gente, o que que acontece? Ela mesma começa a denigrir, assim, sistematicamente o genitor alienado, né? E assim, ela se recusa até a ver esse genitor e ela não sabe explicar por quê. Simplesmente porque há uma recusa, ela não quer. E a partir daí, ela dá o quê? Explicações fracas, né? E fantasiosas. É o que acontece. Então, a própria criança, ela não entende ali o porquê dela não querer ver o pai, ou o porquê dela não querer ver a mãe, né? Isso, alienação, gente, é diferente, tá, da questão da criança ser abandonada pelo pai. É tipo, vamos supor, eh, se o casal se separa e depois que se separou, às vezes o pai ou a mãe, né, não dá aquela atenção para a criança, enfim, né, esse pai, depois da separação, ou essa mãe, né, ela vai aí, como diz, quebrando esse vínculo, né, vai assim, enfraquecendo esse vínculo afetivo que às vezes tinha que um filho no casamento. Ele vai enfraquecendo, né? Mas enfraquece, ele se afasta, mas isso não significa, né, que esse outro genitor está realmente provocando isso. Não é por parte da criança, mas por parte do próprio genitor de se afastar. Então, isso aí já não tem nada a ver com a alienação parental, né? Que a alienação parental, ela é bem clara. A criança, ela passa a ser uma extensão do alienador, né? E o alienador usa a criança para agredir, para atacar, né, o outro genitor, até por questões mal elaboradas aí na separação, né, nessa separação conflituosa. Bom, eu falei para vocês, né, que no final da live eu ia estar falando eh, sobre essa lei da alienação parental, né? Mas aqui a gente tem a Mônica, ela fez um comentário aqui, ó. Comecei a atender uma criança, a mãe que o trouxe, justamente por perceber essas atitudes do pai. Ela acredita que ele esteja alienando a criança. A separação foi complicadíssima. Pois é, essa separação complicadíssima, Mônica, já é um indício a ser investigado, né? Que realmente isso é complicadíssimo, né? Veja bem, a mãe trouxe o pai, quer dizer, às vezes a mulher quer se separar, o marido não aceita. Quantos casos a gente vê, né, gente? E assim, não vamos exemplificar aqui caso, por exemplo, de que a mãe fica com a guarda da criança e vai alienar essa criança contra o pai, que isso é muito comum, mas existe muito também em relação ao contrário, sabe? Que o pai passa a ser o alienador e falar mal da mãe, enfim, né? Então você imagina como que é a cabecinha da criança quando o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, gente. Então, quer dizer, esse conflito tinha que ser resolvido lá entre os dois, né? Esse luto dessa separação, ele tem que ser elaborado, porque senão tudo isso vai ser refletido nessa criança. E o que a gente às vezes acha como uma coisa assim, que talvez por parte dos pais, que muitos pais acham, não, não, isso é normal, porque não sabem a consequência disso, né? Você imagina aí, por exemplo, quantos adultos, né, que estão aí viciados, digamos assim, né, dependentes de substâncias ilícitas e não sabem nem por que tem aquela dependência, né? Nós temos aí, por exemplo, já gente adolescentes, né, com depressão, adolescentes aí que se mutilam, enfim, né, as brincadeirinhas, né? Então, esses dias mesmo eu estava conversando com a minha funcionária e ela estava me contando. Ela tem 2 netos, uma neta de 9 e uma neta de e um neto de 6, 9, 6, isso. Essa de 9 anos, sabe, ensinando pelo telefone para o outro, né,
como eles se enforcaram. Era uma brincadeirinha, gente. Então, assim, a gente realmente, né, as coisas hoje estão tomando um rumo que a gente não sabe, né? Principalmente, eu não atendo adolescente, não atendo a parte de psicoterapia, né? Porque vocês sabem mesmo que o meu foco é avaliação, eu trabalho com avaliação de adultos, mas a gente vê, às vezes, comentário de colegas, né? Eu tenho na minha clínica outros psicólogos que atendem lá, né? E às vezes a gente se depara com cada caso assim, que a gente realmente fica perplexo, né? Porque está acontecendo, porque é algo que a gente não imaginaria que fosse acontecer, né? Mas vamos lá. Então, olha, essa lei que fala sobre alienação parental, ela é uma lei de agosto de 2010, né? Se você quiser anotar o número da lei aí, é 12.318, tá? Então, essa lei, ela fala o seguinte, lá no artigo 5º, ela diz assim, ó, havendo indício da prática de ato de alienação parental, né, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial, né? Alienação parental em ação autônoma ou incidental, tanto faz. E aí, no artigo 1º, né, já vem aí a orientação para nós, para a gente estar fazendo essa avaliação. Então, no artigo 1º diz o seguinte, ó, o laudo pericial é a base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo. Aí ele já coloca, ó, entrevista social pessoal com as partes, exame dos documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos, né? Exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o genitor. Então, olha, toda avaliação, né, a gente sabe que tudo isso é importante, né? Desde, por exemplo, com as partes, você pode fazer até uma entrevista aí com os avós paternos, com os avós maternos, né? O histórico do relacionamento desse casal, o histórico da separação, né? A cronologia aí dos incidentes, né, que houveram, que trouxeram até chegar a essa ação, enfim. E a avaliação da personalidade dos envolvidos. Então, os envolvidos seria do pai, da mãe, da criança, enfim, né? E aí, então, a gente usaria, né, os nossos testes projetivos, teste projetivo para criança, teste projetivo para adulto, para fazer esse tipo de avaliação, né? Então, inclusive, gente, eu estava vendo na internet, né? Porque assim, hoje a gente não tem, no nosso contexto, a gente não consegue encontrar aí eh, uma escala ou algum inventário, alguma coisa assim, para a gente estar avaliando, né? O grau dessa alienação parental, enfim. Então, a gente não tem nada até hoje que passou aí pelos estudos, né, do SAPEPS e que o SAPEPS tenha aprovado, né, como uma escala ou um instrumento, né, para a gente estar utilizando aí. Mas, na avaliação psicológica, né, a gente pode usar como base, lá nos fundamentos complementares, a gente pode estar usando lá, né, artigos científicos, a gente pode estar utilizando pesquisas, né, dentro dos fundamentos complementares, né. E assim, eu estava vendo, tem uma pesquisa, né, que eu achei na internet, que fala do professor doutor Jorge Trindade. E ele, né, ele fala de uma escala de alienação parental, né. Então, eu vi aqui, foi uma tese, né, que ele fez, eu não sei se é possível, né, achar aqui essa escala aqui para assim, pronta já no formato para ser aplicada, enfim. Mas ele fala realmente assim, ó, que essa escala ela tem que ser feita de 3 formas, né. Ela tem que ser feita, por exemplo, da criança em relação à mãe,
da criança em relação ao pai e dos pais, dos genitores em relação ao filho. Então, na verdade, seriam aí 3 escalas, né? E aí, no caso, por exemplo, ele coloca aqui, eu achei interessante, né? Por exemplo, a escala para criança em relação à mãe. Então, por exemplo, ele colocou uma pergunta aqui, ó. Minha mãe diz que meu pai é uma pessoa boa. Minha mãe diz que meu pai fez coisas erradas e por isso eu não gosto dele. Minha mãe diz que meu pai não me ama e não se interessa por mim. Gente, olha que sério isso. E aí, por exemplo, com relação à escala da criança para o pai. Olha, meu pai diz que minha mãe é uma pessoa boa. Meu pai diz que minha mãe fez coisas erradas e por isso eu não gosto dela. Na verdade, essa escala ela é igual, né? Ela só muda a relação da pessoa, né? Por exemplo, a escala dos progenitores em relação aos filhos. Fala assim, ó, meu filho me considera uma pessoa boa. Meu filho considera que fiz muitas coisas boas, né? Eh, por exemplo, olha, meu filho considera que eu não tenho autoridade sobre ele. Quando preciso repreender meu filho, ele reconhece que eu faço por estar preocupado com a sua educação. Então, assim, fica aqui a dica para vocês hoje, tá? Faz essa pesquisa aí dessa escala. É uma escala de alienação parental. É um estudo que foi feito, estudo científico. Me parece que até foi uma tese, né? De algum trabalho aí. Enfim, e vocês podem estar investigando isso aí e tá vendo isso aí, né? Principalmente para você, né, Mônica? Você que está já aí com um caso assim, né, Mônica? E você pode estar já vendo tá fazendo essa pesquisa. A Estela está falando, o objetivo dessa escala é verificar a existência de indicadores de alienação parental. Isso mesmo, é isso mesmo. Muito boa, Estela tá falando. Olha lá. Pois é. Nossa, a Mônica tá dizendo aqui que até já baixou a escala, olha. E bom que a gente tem aqui a Estela aplica, né, Estela? E já tá falando que é boa. Aparentemente, eu, assim, nunca apliquei essa escala, tá? Mas olhando, assim, aparentemente, né? Até porque eu conheci essa escala não faz muito tempo. E então, pesquisem aí, né. Eu depois, na hora que tiver um tempinho, eu vou me aprofundar mais também nessa pesquisa, tá, gente. Então, é interessante, né, você ter aí um instrumento para te dar um norte, para te direcionar, né. E pois é, Stella tá falando: "Muito top essa aula", né. Pois é, Stella, você já trabalha nessa área aí, junto de alienação, junto às varas da família, né, enfim. Porque o perito, gente, o psicólogo que quer atuar como perito nas varas de família, deve se aprofundar nesse assunto, tá. Se aprofunda nesse assunto, para realmente você fazer um trabalho, gente, com muita responsabilidade, sabe. Nessa questão aí que a gente vê é uma criança, é o crescimento, é como diz assim, o psiquismo dessa criança que está envolvido, que se vai transformar em um adulto, não é verdade? E um adulto que depois vai ser pai também, ou vai ser mãe, enfim, né, gente? Mas que bom, né? A Mônica está falando que essa aula caiu como luva. Que bom, gente, quando eu venho aqui falar um assunto para vocês, está justamente de encontro com algum caso como vocês estão atendendo aí, né? E olha, que eu vou falar para vocês, isso não acontece pouco, não, isso acontece muito, são muitos os casos de alienação parental. É que alguns são tão superficiais, né, que nem se percebem, né? Mas que tem uma frequência enorme, né, aí de pais, né, porque, gente, toda separação conflituosa, né, fica aquele resquício, né, de ressentimento, de mágoa, e tudo isso, né, é usado, a criança é usada, né, para poder, assim, como diz, lidar com tudo isso, né. Então, o que precisa mesmo, né, no caso, por exemplo, Mônica, que a mãe te procurou,
nesse caso, é realmente, assim, fazer um trabalho com essa mãe também, sabe, né. É bacana isso aí, fazer esse trabalho, né, afinal, nós somos aí os profissionais, né, gente, da saúde mental, não é isso? Bom, Estela, pois é, Estela, tá falando que a aula vai me ajudar muito, você tem um olhar peculiar. Obrigada, Estela, a gente está aqui sempre para gerar valor na vida de vocês, tá? E acrescentar algo positivo que vocês podem ir trabalhando e fazer com que as pessoas, né, sejam aí saudáveis, né? Mentalmente, sejam felizes, tenham qualidade de vida, né? Que o nosso objetivo como psicólogo é justamente isso, né? É, é fazer que a pessoa, o indivíduo, se encontre com ele mesmo, né? E que ele possa viver com mais consciência, com mais tranquilidade, com mais paz. Bom, gente, então, por hoje a gente vai encerrando, né? E assim, a gente continua agora nas nossas lives, né? Na terça e quinta. Eu estou aqui transmitindo pelo Instagram e não estou conseguindo transmitir pelo Facebook, porque é devido à internet, né? A internet aqui tá tendo muito acesso, muita interferência, então fica travando toda hora. Por isso que eu resolvi, por enquanto, né? Não transmitir. Bom, lá, o Matheus está falando que vai ter prova de alienação parental hoje. Ai, que bacana, Matheus, olha aí. Volta lá e assiste toda a live do início, né? Isso se você não estava aqui desde o início, né? Enfim. Bom, gente, olha, fica aqui o meu abraço para vocês, tá? E até quinta-feira, tá? Beijos e um excelente dia para todos vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau.